Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa, mais de 1.300.000, quase 1.400.000 acessos no mês passado, né? E vamos aí rumo aos 2 milhões de acessos. Vamos lá com as informações então de hoje, dia 23 de abril, sexta-feira, né? Falar de Libertadores da América, nós tivemos ontem partidas, né? O último representante brasileiro a estrear na Copa Libertadores da América, o Fluminense buscou o empate por 1-1 diante do River Plate, um dos favoritos ao título na noite de ontem, no Maracanã, pela primeira rodada. Na Colômbia, o Atlético Nacional derrotou a Universidade Católica por 2-0. Pelo grupo D, o Fluminense estreou com um empate diante do River Plate. O time argentino abriu o placar com o Montiel de pênalti, enquanto que o Fred deixou tudo igual. Os dois começam aí o campeonato com um ponto. Ainda pelo grupo D, o Júnior Barranquilla e o Santa Fé ficaram no empate por 1-1 na Colômbia. Já no Atanásio Girardot, do Atlético Nacional fez 2-0 na Universidade Católica, com gols de Andrade e Duque. O time colombiano divide a liderança do grupo F com o argentino Júnior, que surpreendeu ao bater na quarta-feira o Nacional do Uruguai por 2-0. Os brasileiros tiveram nota mediana nessa primeira rodada. O Palmeiras sofreu, mas derrotou o Universitário do Peru por 3-2, com direito a gol de Renan aos 49 minutos do segundo tempo. Além do Palmeiras, São Paulo e Flamengo venceram. O Tricolor derrotou o Sporting Cristal no Peru por 3-0, com gols de Luan, Benítez e Éder. Já o Mengão fez 3-2 no Vélez, na Argentina. William, Arão, Gabigol e Arrascaeta fizeram para o time do goleiro Rogério Ceni. Jason duas vezes, ou Jansson duas vezes, né? Para não falar o personagem da sexta-feira 13, descontou aí para o Vélez Sarsfield da Argentina. O Santos perdeu por 2-0 para o Barcelona em plena Vila Belmiro, né? Mesmo resultado da derrota do Internacional para o Always Red da Bolívia, né? Então, nós tivemos a primeira rodada do Always Red 2-0 no Internacional. Argentino Júnior venceu o Nacional do Uruguai por 2-0. O Deportivo Táchira da Venezuela fez 3-2 no Olímpia do Paraguai. O Santos foi derrotado pelo Barcelona por 2-0. O Sporting Cristal derrotado pelo São Paulo 3-0. Vélez derrotado pelo Flamengo 3-2. Lagoaíra e Atlético Mineiro 1-1. The Strongest da Bolívia 0, Boca Juniors 1. Ótimo resultado do Boca lá na altitude, né? Independiente del Valle e Defensa e Justiça empataram em 1-1. Rentistas do Uruguai e Racing da Argentina empataram 1-1. Universitário do Peru 2, Palmeiras 3, América de Cali 0, Cerro Porteño 2, União La Calera do Chile e LDU do Equador 2-2, Fluminense e River Plate da Argentina 1-1, Atlético Nacional da Colômbia e Universidade Católica, o Atlético Nacional ganhou 2-0. E Júnior, Barranquilla e Santa Fé da Colômbia empataram em 1-1, né, nessa primeira rodada aí da Copa Libertadores. Na Sul-Americana, a quinta-feira foi quente, né? E o Corinthians estreou com um empate horrível por 0-0 diante do River Plate do Paraguai. Grêmio e Red Bull Bragantino venceram, né? La Equidad e Tolima. Destaque também para o Penharol, que fez sonoros 5-1 no Sport Huancayo. Pelo grupo C, o do Ceará, o Bolívar fez valer a altitude de La Paz para derrotar o Arsenal da Argentina por 2-1 no estádio Hernando Siles. Roberto Fernandes e Saavedra fizeram os gols do time da casa. Botinelli descontou. O time boliviano divide a liderança com o Vozão, que derrotou o Jorge Wilstermann na quarta-feira por 3-1. Assim como o Ceará, o Red Bull Bragantino também começou a Sul-Americana com vitória. O Bragantino derrotou o Tolima por 2-1 no estádio Abichedid, em Bragança Paulista. A equipe paulista tem os mesmos 3 pontos do Emelec, que mais cedo bateu o Talheres na Argentina por 2-1, né? Os gols do Bragantino foram marcados por Castrilhon, Contra e Ítalo, né? Mosqueira descontou já no fim. O Emelec venceu de virada, chegou aos gols com Rodrigues e Barcelo, né? Fragapane fez o tento de honra para o clube argentino. Pelo grupo H, o Grêmio, ainda na expectativa da estreia do Thiago Nunes, que chega para substituir Renato Gaúcho, venceu o La Equidad por 2-1 em Porto Alegre. O tricolor, líder, marcou com Diego Souza e Paulo Miranda. Omar descontou para o La Equidad, né? Esse foram os resultados aí, né, da Sul-Americana. E ainda temos aí os campeonatos regionais que estão sendo disputados aí pelo Brasil, né? Ontem nós tivemos jogos pelo Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista nós tivemos partida e vamos ver aí como é que está a situação do Campeonato Paulista, né? Que parou, teve que parar por um tempo, mas
deu sua continuidade aí com muitos jogos, né? Vamos ver como é que está o Campeonato Paulista, que ontem teve o São Caetano jogando contra a Ponte Preta, e a Ponte não confirmou, né, a fama de Robin Hood na noite de ontem, graças ao gol marcado por Moisés nos acréscimos. No Anacleto Campanella, a Macaca ganhou do São Caetano por 2-1 de virada pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Com os mesmos 10 pontos da Ferroviária, a Ponte Preta segue na 3ª colocação do Grupo B, porque leva a desvantagem no saldo de gols 2-1. Enquanto isso, São Caetano segue sem vencer e caminha a passos largos rumo à Série A2, a 2ª divisão, né? A Marga é a lanterna do Grupo D e da classificação geral com apenas 2 pontos. E a Ponte Preta começou mal, né? O São Caetano começou na frente e depois a Ponte empatou, e no finalzinho, aos 47 minutos já, a Ponte Preta foi virar o jogo. O São Caetano volta a campo domingo às 21h15, né, horário do Mato Grosso do Sul, contra o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na segunda-feira, a Ponte Preta recebe a Inter de Limeira às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos são válidos pela 8ª rodada da competição. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, a rodada acontece no fim de semana. Sábado tem uma partida, a União ABC joga contra o Aquidauanense. O Operário vai liderando, né? O Costa Rica e o Comercial também tem 3 pontos, venceram na rodada inicial. Costa Rica joga lá em Costa Rica, no estádio Laertão, contra o Dourados. E o Comercial joga no Morenão contra o Operário, faz o clássico contra o Operário. Então, Costa Rica, Comercial e Operário estão com 3 pontos. União ABC, Aquidauanense e Dourados perderam na estreia aí do hexagonal final. E vão tentar se recuperar aí nessa fase aí, né, nessa segunda rodada do hexagonal. Hoje nós teremos jogos pelo Campeonato Paulista também, né? O São Paulo joga contra o Santo André, jogo marcado para o Morumbi, 19 horas, e a Ponte Preta joga na quarta-feira que vem, né? Aliás, no dia 5 de maio, com o Guarani, para completar aí a 6ª rodada do campeonato, né? Pela 8ª rodada, nós teremos aí no domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentando o Mirassol, 19 horas. Ainda no domingo, o Bragantino lá em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedid, joga contra a Ferroviária, também 19 horas. No mesmo horário, tem clássico na Vila Belmiro, 19 horas, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Às 21h15, o Botafogo joga contra o São Caetano, no estádio Santa Cruz. No Novelli Júnior, em Itu, o Ituano joga contra o São Paulo, né? O São Paulo joga hoje, joga no domingo de novo, às 21h15. Na segunda-feira, a Ponte Preta, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, joga contra a Inter de Limeira. No Canindé, o Santo André joga contra o Guarani, 21h15. E na terça-feira tem São Bento e Novo Horizontino no estádio Walter Ribeiro, lá em Sorocaba, né? Para completar a rodada aí do Campeonato Paulista nesse final de semana, né? Nós temos também no campeonato da Taça Guanabara, a última rodada, 11ª rodada aí, começando no sábado com o Resende e Vasco da Gama no São Januário. Os dois já não têm mais chances de classificação, né? O Flamengo decide o título do campeonato da Taça Guanabara com o Volta Redonda. Volta Redonda tem 21 pontos, o Flamengo tem 20. Então quem vencer fica com o título. Se der empate, o Volta Redonda será o campeão. Jogo no Maracanã às 18 horas. Sábado também, no Luso Brasileiro, a Portuguesa, que hoje é a 4ª colocada, está praticamente classificada, vai enfrentar o Boa Vista. O Fluminense joga no Maracanã contra o Madureira no domingo às 10 horas e 5 minutos da manhã, né? O Fluminense, hoje o 2º colocado, está classificado, né? E o Madureira precisa vencer o Fluminense e torcer por uma derrota da Portuguesa aí para tentar aí a sua classificação. Ainda no domingo, no estádio de Moça Bonita em Bangu, o Bangu joga contra o Nova Iguaçu às 14h15. Às 17 horas, no Newton Santos, lá no estádio Engenhão, né? Tem Botafogo e Macaé. Pelo Campeonato Gaúcho, 11ª rodada, sábado no Colosso da Lagoa, o Ipiranga ainda com chances, na zona de classificação, tentando sua classificação, vai enfrentar o Grêmio às 20 horas. No sábado também, no Beira-Rio, o Internacional, 2º colocado, joga contra o Esportivo às 20 horas. Ainda no sábado, 20 horas também, no estádio 19 de outubro, o São Luís de Ijuí joga contra o Aimoré, né? Às 20 horas. No mesmo horário, lá no estádio do Vale, o Novo Hamburgo joga contra o São José.
O Juventude, na Montanha dos Vinhedos, vai enfrentar o Brasil de Pelotas às 20 horas. No mesmo horário, o Pelotas joga contra o Caxias, né? No estádio Boca do Lobo, lá em Pelotas. Os jogos todos no mesmo horário, porque é a rodada de classificação, aí a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Grêmio é o líder com 21, Internacional segundo com 20, Ipiranga terceiro com 16 e o Caxias é o quarto com 16 pontos, né? São os que estariam classificados. Tem chances ainda de classificação. O Juventude, né? E o Aimoré, mais possibilidade para o Juventude, que tem que torcer contra o seu maior rival, o Caxias, e vencer, né, o seu confronto diante do Brasil de Pelotas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.